Jonas, capítulo de número 2. Nós veremos dos versos de 1 a 9, a oração que Jonas fez no ventre do peixe. Certamente você já deve ter ouvido essa história, mas não deixe de prestar atenção no texto, é a palavra do Senhor que está sendo lida. Acompanhe com fé a leitura. O texto diz assim, Jonas 2, de 1 a 9. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua casa agora prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Fale através da Tua palavra, através do Teu servo, e que essa palavra penetre os nossos corações, muitas vezes duros como pedra. Ó Deus, quebre-os e faça com que a Tua palavra entre e faça ali morada, Pai. É o que te pedimos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos exercitar a memória um pouco hoje aqui. Você se lembra quando você era criança? Quando foi que você se deu conta de que você estava em seu quarto, sozinho e no escuro? Eu não me lembro do exato momento em que eu percebi isso, mas eu me lembro que eu passei alguns bons meses, quando eu tomei conta disso, que toda noite eu acordava, sentia uma sensação de medo, e eu ia para o quarto da minha mãe e virava para ela e falava: Mãe, eu posso dormir com você? Minha mãe está ali, ela deve se lembrar desses momentos. Porque pensa só, até os 3 ou 4 anos de idade, a gente não vai dormir, a gente é levado dormindo já, a gente dorme onde está e acorda na cama no outro dia, provavelmente. E o problema acontece quando a gente acorda no meio da noite, não vê ninguém, porque está um breu, tudo escuro, e percebe que não tem ninguém ali com você. E você novinho, nunca viu uma sensação dessa, deve pensar: quem é que vai me proteger? Se aquela música de ninar vem na sua cabeça, então, aquela nana neném que a cuca vai pegar, papai foi para a roça e mamãe vai trabalhar. Não, peraí, se a cuca vai pegar e o papai foi para a roça e a mamãe foi trabalhar, então eu estou perdido, estou enrolado. Quando a gente se vê em apuros, nesses momentos, sozinho, no escuro, difíceis, não há outra alternativa a não ser buscar, correr atrás de quem pode nos dar a salvação. E o texto dessa noite, meus irmãos, mostra isso para nós. Jonas, o profeta fujão, agora está em apuros, mas ele está em apuros por um problema que ele mesmo se colocou. Ele está agora sozinho, no escuro, o medo o dominou, e ele não tem outra alternativa a não ser recorrer ao único que pode salvá-lo. E é isso que nós vamos aprender nessa noite, meus irmãos.
devemos recorrer ao Senhor, pois a salvação pertence somente a Ele. Devemos recorrer ao Senhor, pois a salvação pertence somente a Ele. E nós vamos ver isso em 3 breves partes. Vejamos em primeiro lugar, nessa bela oração que a gente leu, o Senhor salva a quem o busca com sinceridade. O Senhor salva a quem o busca com sinceridade. É importante relembrar o que aconteceu na história de Jonas até esse momento. A gente está numa época aqui no século 8 a.C., ou seja, um tempo bem antes de Jesus Cristo. Jonas era um profeta do reino do norte, lá em Israel. E ele foi mandado pelo Senhor para a cidade de Nínive. Que cidade era essa? A cidade de Nínive era a capital do império da Assíria. E ele foi mandado para lá para pregar a palavra do Senhor. A Assíria, meus irmãos, era um reino que estava em ascensão na época. E provavelmente já tinha se tornado o reino mais temido de toda a região. Eles já haviam atacado vários povos e seu objetivo era bem claro: dominação mundial. E Israel estava na fila. Quando Deus pediu para que Jonas pregasse para esse povo, Jonas, o que ele fez? Ele deu as costas, foi rebelde e fugiu. Provavelmente Jonas deve ter pensado assim: melhor que o Senhor os destrua, porque vai que eu vou lá, prego, eles se convertem e o Senhor perdoa eles. O Senhor vai perdoar os nossos inimigos. Não, melhor que o Senhor os destrua. E Jonas fugiu então. Você já deve ter ouvido essa história. Ele pega um navio, vai para a direção contrária para fugir do Senhor, para uma outra cidade. Só que, meus irmãos, é impossível fugir do Senhor. Deus o encontra naquele navio e envia uma tempestade a ponto de fazer o barco quase virar. A única forma de salvar a tripulação ali, daquela tempestade que o próprio Deus enviou, é Jonas sendo jogado para fora do barco. Porque o pecado dele é que havia causado todo aquele tumulto e aquela tempestade. Então, a tripulação joga ele para fora do barco em alto mar, para que aquelas pessoas fossem salvas. E Jonas fica a ponto de morrer. Mas como conta o versículo 17 do primeiro capítulo, o Senhor enviou um grande peixe para tragá-lo, onde ele ficou 3 dias e 3 noites. Sim, meus irmãos, o peixe foi a salvação de Jonas. Ele ia morrer afogado ali. E Deus enviou o peixe para salvá-lo daquele perigo de morte. E o nosso texto começa aí, nesse exato instante da história. E já no versículo 1 desse capítulo que nós lemos, nós temos uma espécie de resumo do capítulo. Veja lá, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Jonas faz essa bela oração que a gente acabou de ler aqui. Mas só agora Jonas orou. Só agora. Talvez você não se lembre, mas um pouco atrás na história, eles estavam no barco, a tempestade já estava forte, o barco quase caindo. Os marinheiros foram até ele, Jonas estava dormindo. Os marinheiros foram até ele e desesperados falaram: ore ao seu Deus para ver se o seu Deus pelo menos resolve esse problema. E não há indicativo de que Jonas ali tenha orado. Ele teve a oportunidade na frente das pessoas, mas ele não orou ali. Mas agora, no momento de apuro, ele orou. Ele provavelmente não orou naquele outro momento por uma coisa que acontece muito com a gente também. Ele não conseguia orar até que estivesse pronto para satisfazer a vontade de Deus. No momento de apuro e de castigo, na escuridão, quando o medo tomou ele finalmente busca a Deus. Olha o que ele diz, versículo 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Não foi uma oração por fazer aqui, tipo aquelas que a gente quando está na cama, pronto para dormir, quase caindo de sono faz.
Não foi um tipo de oração dessa. Foi a oração de um desesperado em busca de um Salvador. Ele clamou, o texto diz que ele gritou a Deus. Isso mostra que ele se colocou totalmente debaixo da dependência do Senhor. No versículo 7, lá na frente, ele diz que quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas estava completamente indefeso, entregue à mercê da vontade de Deus. Ele não tinha o que fazer, somente buscar e clamar ao Senhor. Ele fez aqui como os salmistas muitas vezes fazem. No salmo que a gente leu no decorrer do culto, no Salmo 130, o salmista faz algo parecido, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta a minha voz. Ou então Davi no Salmo de número 13, ele vira para o Senhor e diz: até quando, Senhor? Escuta, atenta para mim, responde-me. Quando nós estamos em situações assim, meus irmãos, é quando mais sinceramente nós clamamos ao Senhor. Há poucas semanas atrás, talvez meses, não sei quanto tempo já passou, a minha esposa foi fazer uma cirurgia. E era uma cirurgia simples a princípio. Ela foi para a sala de cirurgia e eu fiquei naqueles momentos agoniantes da espera, né? Sem muita informação. E por mais que a cirurgia atrasou um pouco, e por mais que eu perguntasse para eles, os recepcionistas e quem estivesse lá, não estavam me dando respostas muito contundentes. Até que deu 10 horas da noite e a cirurgia estava contada para acabar 6 horas da tarde. Deu 10 horas da noite, eu fui lá mais uma vez. Aí eu perguntei, dei meio que um ultimato ali, perguntando: eu preciso de uma informação, eu não sei onde está a minha esposa. Eu não sei o que aconteceu com ela, só me falam que ela foi para recuperação, mas já tem horas isso. E o recepcionista, então, ele tomou uma atitude, pegou o telefone e começou a ligar para as pessoas. Obviamente, eu só ouvia o que o recepcionista dizia, eu não ouvia a resposta do telefone. Então, teve uma hora que ele perguntou: você sabe para onde foi a paciente Cariza Bragança? E então, eu não ouvi a resposta, mas eu ouvi ele repetindo provavelmente o que ele ouviu no telefone. E ele só disse assim: UTI. Meus amigos, nesse instante meu coração quase parou. A primeira coisa que eu fiz foi fechar os olhos. Inevitavelmente eu já estava ali com lágrimas e dizer: Senhor, cuida da vida dela, Pai, que não tenha acontecido nenhum mal, no nome de Jesus. Foi imediato. Foi aquele tipo de oração que brota do coração, com sinceridade. Certamente um dos pedidos mais sinceros que eu já fiz. Depois de alguns instantes de agonia, esperando a certeza ali do recepcionista, ele desfez aquele mal entendido e encontraram a Cariza. Ela estava um outro setor e me levaram até ela. Deus respondeu aquela oração em questão de minutos. Essa primeira parte do nosso texto, meus irmãos, é um baita incentivo para que a gente busque ao Senhor em oração. A gente deveria buscar o Senhor em todos os momentos, mas especialmente nesses momentos de dificuldade, porque Deus nos dá esses momentos justamente para que a gente o busque. Deus quer que a gente faça isso. O objetivo desses momentos difíceis, e muitas vezes o objetivo das repreensões que o Senhor dá a nós, é para que a gente vá atrás dEle, é para que a gente corra e busque a Ele. Deus deseja que o busquemos, e nós precisamos desejar isso também. Talvez se Jonas ele não tivesse demorado tanto para orar, se ele tivesse orado lá dentro do barco, talvez as coisas tivessem acontecido de forma diferente. E muitas vezes nós nos esquivamos de buscar a Deus também, muitas vezes igual a Jonas, por causa da nossa consciência pesada, por causa de um pecado que nós estamos envergonhados. Esse texto, meus irmãos, ele mostra para a gente que, em primeiro lugar, o Senhor salva
a quem o busca com sinceridade. Até no mais profundo abismo Ele ouve a nossa oração. A gente não pode hesitar em buscá-lo. Se você pecou, ore mesmo assim ao Senhor. Ele está pronto a te perdoar. O que Deus quer é que nós recorramos a Ele. Ore, faça simplesmente isso. Se você não sabe como, leia os Salmos. Jonas, ele fez uma oração quase igual a um salmo aqui. Leia os Salmos, aprenda com o que os salmistas nos ensinam ali. Eles nos ensinam a orar e buscar ao nosso Deus. E Jonas fez isso também. Mais do que só buscar, ele estava ali em processo de arrependimento. E arrependimento, meus irmãos, necessita reconhecimento do erro. E esse é o nosso segundo ponto dessa oração de Jonas. O Senhor salva a quem reconhece que está perdido sem Ele. O versículo 3 nos mostra que Jonas sabia onde ele tinha se metido. Ele não tem problemas em identificar o Senhor como o causador do sofrimento dele. Veja lá no versículo 3, diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas está atribuindo o castigo que ele sofreu ali ao Senhor, porque o Senhor foi quem o castigou. E Jonas descreve para nós, nessa sua oração em forma de salmo de livramento, como a gente viu, o que ele passou. Além dos caldos que ele levou ali, do afogamento que ele descreve nesse versículo 3, em seguida ele conta uma sensação que ele teve de ser rejeitado pelo Senhor. Veja lá no versículo 4 como ele descreve isso. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Perceba aí, a palavra lançado que Jonas usa é a mesma palavra que normalmente se utiliza para quando uma mulher era repudiada e expulsa da casa pelo marido por conta de adultério. Jonas estava entendendo que a situação dele era semelhante, que ele havia sido expulso, rejeitado pelo Senhor. E meus irmãos, eu creio que Deus fez isso de propósito. Sabe por quê? Não era Jonas que queria fugir dele, não foi Jonas que virou as costas e buscou outro caminho. Então Deus proporcionou a ele um pouco da sensação do que é realmente estar longe de Deus. E isso deve ter sido, meus irmãos, algo realmente amargo e desesperador. Meus irmãos, não queira fugir do Senhor. Você não faz ideia, nem eu faço ideia, do que realmente é estar completamente longe de Deus. Não queira saber como é uma sensação como essa. Por isso, meus irmãos, Jonas, ele continua em sua oração e diz que, e ele invoca ali a presença do Senhor, citando o templo. É como se ele dissesse: será que eu tornarei a estar na presença do Senhor depois dessa rejeição? E estar no templo significa estar na presença do Senhor. E meus irmãos, ele é um pouco ousado ao dizer isso, porque ele estava sendo rebelde, impuro, em pecado, e ele ainda tinha coragem de apontar para o templo, para o lugar santo. Mas, meus irmãos, era justamente isso que ele tinha que fazer. Ele finalmente demonstrou que ele precisava buscar reconciliação com o seu Deus. Ele reconheceu, ao olhar para o templo, que precisava de fazer o que se faz no templo: sacrifício. Para quê? Para se purificar do seu pecado. Para estar na presença do Senhor, é preciso de purificação. Por isso ele olha para o templo,
Será que algum dia eu vou estar lá de novo, depois dessa rejeição? E nos versículos 5 e 6, ele completa essa descrição, a princípio pavorosa, mas nós também vemos que redentora de Jonas. Veja lá os versículos 5 e 6. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. A descrição que Jonas faz aqui nessa parte, meus irmãos, ela tem um pouco do entendimento hebraico aqui, a respeito do negócio que se chama Sheol, que é o lugar dos mortos. Sheol é a palavra que está lá no versículo 2 do nosso capítulo aí, quando diz que ele estava no ventre do abismo. Abismo aí é Sheol, lugar dos mortos. E na época de Jonas se acreditava que o lugar dos mortos era no fundo do mar. E Jonas disse que afundou até lá, debaixo dos fundamentos dos montes, ou seja, no fundo do mar. E segundo essa ideia, havia uma porta que, quando ela era atravessada pela pessoa, se fechava como um ferrolho, e quando a pessoa ultrapassava essa porta e ela era fechada, ele finalmente estava sem salvação, morto. E Jonas percebeu que ele estava então à beira da morte. Ele usa essa linguagem hebraica e essa imagem para dizer que só um milagre poderia salvá-lo. É numa hora como essa, meus irmãos, que o orgulho é deixado de lado e o reconhecimento vem. Talvez tenha passado um filme na cabeça de Jonas ali naquele momento, onde ele errou, o que poderia ter acontecido se ele fizesse da maneira certa e se ele tivesse simplesmente obedecido. Esse é o princípio do arrependimento. Vocês se lembram daquele ditado que diz: às vezes é preciso dar um passo para trás para poder dar dois para frente? Vocês já ouviram esse ditado? O arrependimento exige isso de nós. Às vezes a gente precisa ser humilhado, quebrado, ou que sejamos jogados no alto mar, em alta tempestade, afoguemos, sejamos enrolados em algas nojentas ali, tal como Jonas, e quase morrer, mas ver a graça de Deus e o livramento, mesmo que seja por um peixe, e ficar lá naquele lugar escuro e mal cheiroso, para refletir sobre a nossa vida. Deus nos dá essas oportunidades para a gente reconhecer o nosso erro. Deus usa o castigo e com ele o nosso desespero e o medo como gatilhos para o nosso arrependimento. Essas coisas nos fazem lembrar do Senhor e que a salvação virá quando nós reconhecermos que nós estamos perdidos sem o nosso Deus. Jonas reconheceu o seu pecado, entendeu o seu castigo e percebeu que ele estava muito longe do Senhor. E é isso que Deus quer daqueles que o buscam. E essa palavra aí no versículo 6, contudo, ela é maravilhosa. É o mesmo mas, essa conjunção adversativa, descrita lá por Paulo em Efésios capítulo 2. Lá diz assim: estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. O arrependimento envolve, meus irmãos, um pouco de dor, mas nós só entendemos a verdadeira salvação quando nós entendermos o preço que ela cobra também. Jonas é um pequeno exemplo disso para nós, mas existe alguém muito maior do que Jonas, que pagou o preço total. Logo mais eu falo dele. Antes, o texto nos mostra a conclusão de Jonas nessa bela oração que ele fez. E em terceiro lugar, nós veremos que o Senhor salva a quem nele crê como o único Salvador. Veja como Jonas finaliza a oração nos versos 8 e 9. Diz assim nos versos 8 e 9: os que se entregam à idolatria vã
abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. É preciso a gente dar uma explicada nesse versículo 8 primeiro, porque ele tem uma mudança abrupta aí na oração dele. A quem é que Jonas está se referindo aí? O que Jonas quer dizer com esse versículo de número 8? Aqui certamente a gente deve se lembrar do contexto dessa carta. Quem são os leitores primários da carta? Para quem que Jonas escreveu essa carta? Para israelitas, para pessoas da onde ele veio, ou seja, ele veio lá do reino do norte. E como é que estavam essas pessoas na época de Jonas? Certamente era um povo com uma vida completamente idólatra, adorando imagens e tentando chegar a Deus por meio de ídolos. E Jonas aponta para essas pessoas, ele escreve para essas pessoas, e ele vai usar a sua própria história como um exemplo, como um sinal para eles, para que eles pudessem perceber e aprender com o erro dele. É como se Jonas estivesse dizendo: parem de adorar ídolos, não se voltem para ídolos, porque ao fazer isso vocês estão se afastando do Senhor e da sua misericórdia, como diz aí no texto. Olhem para mim, para o meu exemplo. Eu fugi, me rebelei, fiz das minhas vontades o meu próprio ídolo, e vejam o que me aconteceu. Isso é pura vaidade, é correr atrás do vento. Só o Deus verdadeiro pode satisfazer vocês. A palavra vã nesse versículo 8 aí é a mesma usada por Salomão lá em Eclesiastes, quando ele diz vaidade, tudo é vaidade. Jonas está dizendo: esses ídolos que vocês estão adorando, pura vaidade, é como tentar estocar vento com as mãos, é inútil. Corram para o único que pode satisfazer vocês, o Senhor. E Jonas sabia o que deveria fazer em seguida. Ele se volta ao Senhor em gratidão pelo que ele fez. Ele entende que foi salvo por Deus ali, pois isso o move a querer retribuir ao Senhor em sacrifício de gratidão e adoração, é o que ele diz. Não há outro sentimento, outra vontade que a gente deve ter a não ser adorar ao Senhor Deus quando nós entendemos a sua salvação para nós. Inclusive isso demonstra a fé de Jonas em seu Deus. Ele cria que Deus o daria nova oportunidade para que ele pudesse realizar sacrifícios ali no templo, para que ele pudesse se purificar diante do Senhor. Ele cria no Deus da sua salvação. Por isso, no fim, ele finalmente entende que a salvação pertence ao Senhor. É a última frase da oração dele. Deus salva a quem quer e da forma como Ele quer. Não depende do que a gente faz. Jonas foi salvo da morte de uma maneira sobrenatural, mesmo ele sendo completamente condenável naquilo que ele havia feito. Salvação, meus irmãos, não depende da nossa justiça, do nosso mérito, da nossa raça. Jonas deve ter se lembrado do que Deus o mandou fazer, indo aos ninivitas. Agora ele finalmente entendeu que Deus salva a quem quiser, inclusive um povo inimigo. A salvação pertence a Ele, não às vontades de Jonas. Até porque, meus irmãos, em uma análise simples, todos nós somos inimigos do Senhor, até que encontremos o Salvador. Ao Senhor pertence a salvação. Ele tem seus propósitos. E isso é maravilhoso. Pois se em algum ponto a salvação dependesse de algo que nós fizéssemos, o ser humano, meus irmãos, estaria perdido. Jonas teria virado comida de peixe. Nós somos, meus irmãos, como bebês famintos no colo de suas mães, totalmente dependentes dos querer delas. A única coisa que o bebê pode fazer é chorar
e esperar ali para a compaixão da mãe trazer ali comida, trazer ali o que ele precisa. Jonas percebeu isso, e nós devemos perceber também que tudo que a gente pode fazer é clamar ao Senhor e crer que Ele responderá com seu amor, nos dando salvação, pois Ele é o único que pode proporcionar isso. A salvação pertence a Ele. Às vezes, meus irmãos, esse amor de Deus derramado a nós, ele vem como uma avalanche e machuca. Deus nos quebra como um vaso para refazer de novo. Não é isso que a gente canta? Quebra a minha vida, faze-a de novo. E isso é bom, porque Ele é o oleiro, Ele é o único que pode nos refazer, Ele é o único que pode dar salvação. Mas certamente os leitores mais perspicazes dessa história aqui, eles vão olhar para o final do texto e vão falar: esse arrependimento de Jonas aí não serviu foi de nada, porque eu vi o final da história e sei que ele caiu outra vez, sei que ele errou de novo. Essa é uma verdade que a gente não pode contrariar. Mas se Jonas errou de novo, significa que o aprendizado a partir desse texto é vão? Claro que não. A vida cristã é assim, uma constante luta, dia após dia, de arrependimento a arrependimento, de reconhecimento de erro a reconhecimento de erro. E só há uma alternativa para o cristão resistir a uma luta dessa. E essa alternativa, meus irmãos, é uma pessoa e um alguém maior do que Jonas. Hoje, meus irmãos, nós vimos que Deus salva quem o busca com sinceridade, quem reconhece que está perdido sem Ele e a quem crê nele como único Salvador. E eu não estou dizendo que basta, por exemplo, você buscar ao Senhor que você já está salvo. Não, é como se fosse uma progressão. Você busca, se arrepende e tem fé, porque a única coisa que nos salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Jonas era apenas um sinal que apontava para algo muito maior. Como Cristo mesmo diz no Evangelho de Mateus, que nós lemos no início do culto. Jonas era um sinal importante, mas era só um sinal. E existem várias coisas relacionadas a Jesus na história de Jonas. Você acha que Jonas sofreu por conta do seu pecado? Cristo sofreu muito mais por conta de um pecado que era meu e seu. Jonas se sentiu rejeitado pelo Senhor, talvez por um breve momento de repreensão, mas Cristo foi rejeitado até a pior das mortes na cruz, em prol da sua salvação. Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe, um lugar escuro, mal cheiroso e desconfortável. Cristo passou pela morte e passou 3 dias sepultados. O ferrolho que Jonas cita, ou talvez melhor, a tampa do sepulcro, a pedra, foi realmente fechada sobre o corpo de Jesus. Quando a gente lê o credo apostólico, diz que ele desceu ao Hades. Isso quer dizer que ele teve o pior dos sofrimentos. Tem um bispo anglicano chamado John Hooper que ele diz assim: eu creio também que enquanto ele estava sobre a maldita cruz, morrendo e entregando o seu espírito a Deus o Pai, ele desceu ao inferno, não literalmente. Isso quer dizer que ele provou verdadeiramente e sentiu a grande aflição e peso da morte, e igualmente as dores e tormentos do inferno, o que quer dizer a grande ira de Deus e o seu severo julgamento sobre si, até ter sido totalmente esquecido. Jonas, em sua solidão, orou, e Deus o ouviu e o salvou. Mas quando Cristo estava no Getsêmani, sozinho, os discípulos tinham dormido, ele também orou, e ele também fez um pedido ao Senhor. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas naquela noite ele não foi ouvido.
Por quê? Porque todos os nossos pecados estavam sobre ele, e ele pagou o preço por completo, tomando o cálice da ira de Deus. O que Jonas passou não é nada perto do que Cristo sofreu para nos salvar. Mas, contudo, ao terceiro dia Deus fez Cristo subir da sepultura. Ele ressuscitou cumprindo a promessa, vencendo a morte e o pecado e possibilitando salvação a todo que nele crê. Jonas saiu do peixe ao terceiro dia e pregou a uma cidade que até se converteu. Cristo salvou o mundo inteiro. Essa oração de Jonas, meus irmãos, tem muito a nos ensinar sobre buscar a Deus, sobre orarmos, sobre se arrepender, sobre dependermos de Deus. Mas jamais podemos perder de vista que ela aponta para alguém muito maior do que Jonas. Alguém que pode nos dar perfeito perdão, alguém que intercede por nós diante do Pai e que está sempre conosco. Não precisamos mais ter medo do escuro, meus irmãos, nem se papai e mamãe estiverem longe. Nosso socorro está sempre por perto. Ele é a própria luz da salvação nesse mundo de trevas. Basta crer nele. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio ao nosso pecado, à nossa rebeldia, muitas vezes dando as costas ao Senhor e fazendo as nossas vontades, o Senhor, ó Pai, vem a nós, às vezes com castigos, com momentos difíceis, mas para que possamos nos voltar ao Senhor e voltar ao caminho certo e nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, aquele que pagou o preço do pecado por nós. Nos ajuda a confiar nele, a crer nele e a depositar toda a nossa confiança nele. É o que oramos e pedimos no nome dele. Amém.